Olá, tudo bem? Meu nome é Fábio Yuras, eu sou pedagogo, músico, pós-graduado em música e hoje nós vamos falar sobre musicalização. Você tem um pequeno aí em casa que gosta de música? Você tem dúvidas sobre a musicalização? Hoje eu vou falar com a minha amiga Carol, que é a mamãe do Lucas, e nós vamos conversar um pouquinho sobre como foi o processo das aulinhas dele, como estão sendo essas aulas, e vamos ver se nós tiramos algumas dúvidas que vocês têm aí. Tá bom? Tudo bem, Carol? Tudo bem. Tudo jóia. Bom, eu queria perguntar assim, qual que é a idade que o Lucas entrou na aula de música? Ele começou com 1 aninho e 9 meses. Um aninho, era bem pequititico, né? Ele nem falava ainda, eram umas palavrinhas só. É verdade. Né? E como que foram essas primeiras aulas de música? Então, eu lembro que na época ele era bem agarrado da mamãe, né? E aí na aula você oferecia o instrumento para ele falava mamãe, mamãe, para eu bater primeiro. Sim. E aí as primeiras aulas ele estava meio tímido, mas depois ele sendo muito curioso, né? Os instrumentos todos coloridos, sempre chamando muita atenção. E aí depois ele foi se soltando, aí ele fazia aula junto com uma amiguinha, porque na época não tinha pandemia ainda. Sim. E foi ótimo assim para ele, tanto pela interação com uma criança que ele tinha começado a ir na escola também naquele ano, Sim. quanto pela musicalização mesmo, os instrumentos, tocar, a criança muito curiosa, aí você apresentava o violão, ele ia lá com o dedinho, então sempre foi muito, muito lúdica a aula. Isso é verdade. Eu lembro que nós fizemos a aula em grupo, né? E depois nós fizemos também a aula individual. O que você achou dessas duas aulas? O que foi legal, ou de repente o que não foi tão legal, ou foi tudo legal, ou não foi? O que você achou? Então, eu acho que no começo foi importante ser em grupo, justamente para ele ter um relacionamento também com uma amiguinha. Às vezes ele se sentia tímido de estar só entre adultos, aí a amiguinha fazia, ele fazia também. E ele ficou, acho que o primeiro ano inteiro junto com a coleguinha. Aí depois no segundo ano, que ele estava para fazer 3 anos, né? Aí eu optei por fazer aula individual porque eu achei que o intelecto dele já estava mais desenvolvido para ele começar a aprender talvez uma notinha, como o do, ré, mi, fá, que ele já sabe. Então aí eu achei que seria importante fazer individual. É importante ela em grupo, mas também é importante essa individualização também, né? Sim, até pra gente descobrir a personalidade dele dentro da música, o que ele ia gostar, a particularidade dele, né? Não é só uma rodinha de música. Ah, que legal. O que motivou você colocar o Lucas numa aula de música? Eu sempre tive comigo assim, que o esporte e a música, eles ensinam uma disciplina para a criança que às vezes a escola não dá, os pais não dão. Então eu acho que além de desenvolver muito o intelecto da criança, é essa disciplina que dá, de você ter que estudar em casa, de você ter que se dedicar, de você ter que cumprir horário. Então eu achei que fosse importante, assim. E o esporte para pequenininho, assim, não tem muita função porque eles brincam o tempo todo, correm, né? Mas a música, eu queria também ver a capacidade de concentração dele. Então foi uma forma diferente, uma abordagem diferente de educar. Então eu sempre quis, assim, pelo menos um instrumento ele ia ter que aprender a tocar, né, quando pequeno, que desenvolve bastante. Muito bom. Qual era a sua expectativa dessas aulas? Né? Quando você colocou ele, era tão pequititico assim, qual eram as expectativas que você tinha no início, assim? Eu acho que eu não tinha muita expectativa, assim, era mais a questão do desenvolvimento dele ter contato com outras pessoas, dele ter contato com os instrumentos. E como eu disse, eu sempre achei a música muito importante, né, para o desenvolvimento do intelecto da criança. Então eu acho que aqui, nas aulinhas, eu fui bem correspondida, assim, no que eu esperava. Tanto na interação dele em grupo, quanto no interesse por instrumentos, porque depois em casa ele queria comprar os instrumentos que ele via aqui. E aí em casa a gente também montou uma caixa de instrumentos igual a do tio Fábio, tem uns instrumentos de brinquedo, tem lá todos os instrumentos que você toca aqui na aula, ele vai e reproduz depois em casa com os instrumentinhos dele. Que legal. Então eu acho que isso desenvolveu esse interesse, né? A gente tem que estimular o interesse da criança, senão... Eu até fiz essa pergunta porque às vezes chegam papais aqui com uma expectativa muito grande, né? Assim,
que o filho realmente toque um determinado instrumento. Ah, eu quero que meu filho toque violão, eu quero que ele toque bateria, eu quero que ele toque. Só que é a criança que tem que fazer essa escolha. Né? Os papais, lógico, o papai toca violão, eu quero que meu filho toque violão, toque guitarra, mas é legal nós acharmos o que a criança gosta, o que ele... Né? Às vezes a criança gosta muito de batucar, ele não quer tocar uma guitarra, ele quer tocar uma bateria. Né? Então isso é legal, das expectativas do pai para realmente o que a criança vai querer, né? Isso é muito legal. Vocês cantam, fazem brincadeiras cantadas, dando continuidade nessa aula em casa? Sim, sempre. Desde que o Lucas começou a falar, que ele conseguia começar a reproduzir as musiquinhas, eu ensinava também as letrinhas para ele em casa. E a gente sempre cantou as músicas do Tio Fábio, inclusive as que o Tio Fábio compõe também, né? A do Tchau, 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 a gente canta no banho, a gente canta à noite, tá brincando. Mamãe, inclusive o nome da brincadeira é Brincar de Instrumentos. Mamãe, vamos brincar de instrumentos. Aí a gente brinca e reproduz toda a aulinha em casa de novo. Fora o repertório que ele escolhe também, porque o Lucas, ele despertou um interesse musical legal, assim. Ele adora Elton John, já te mandei fotos e vídeos dele imitando o Elton John. É o pianinho. Ele fala que é o vovô Tom, então a gente coloca no YouTube um vídeo do Elton John tocando, aí ele imita, coloca o óculos, adora. E o Cantando na Chuva também, o Singing in the Rain, ele também interpreta isso desde 2, 3 aninhos até hoje. Outro dia ele estava cantando em casa. Então, eu acho que tudo isso é a musicalização que estimulou, assim, foi a musicalização que estimulou. Então, além das brincadeiras cantadas, músicas infantis, vocês têm ainda uma vivência musical em casa, não só infantil, mas como adulto, e músicas bacanas para mostrar para eles, né? Sim. Até para ele conhecer e depois escolher o que ele vai gostar. Ele pode gostar depois de rock ou pode gostar de música clássica. Então a gente está apresentando para ele ter uma gama aí para poder escolher depois. Que legal, é isso mesmo. Em algum momento você teve dúvidas da eficácia da aula e como ela estava indo? Porque às vezes o pai olha que nós estamos sentados cantando, nós estamos cantando ali e tal. Será que essa aula realmente funciona? Será que está valendo a pena, né, eu ter esse tempo, investir esse tempo no meu filho? Você teve alguma dúvida em algum momento até hoje nesse tempo de aula, assim, se teria uma eficácia ou não? Eu acho que eu particularmente não, porque como eu te disse, eu não tinha muita expectativa, eu quero que meu filho seja um pianista. Não, eu queria que ele tivesse esse desenvolvimento musical, tivesse a apresentação dos instrumentos, o contato com a música mesmo. Se ele vai querer ser um músico um dia, isso aí é ele que vai decidir, né? Mas eu acho assim, existem crianças que são gênios, né? Nossa, fulano de tal toca piano com 5 anos de idade. Então, os pais têm que tomar cuidado com essa expectativa em cima da criança, né? O desenvolvimento intelectual deles vai acontecendo naturalmente com cada idade. Então, você não pode obrigar o teu filho a aprender a tocar piano com 3, 4 anos de idade, se ele não tem maturidade intelectual para aquilo, entendeu? Se é uma criança comum, né? Tem umas crianças gênios que conseguem. Mas eu acho que eu não tive nenhuma decepção em relação às aulas, porque eu tenho essa consciência, sabe? Eu sei o quanto ele se desenvolveu, o interesse dele. Eu vejo que ele gosta das aulas, ele não quer faltar. Hoje ele já tem, com 4 aninhos, ele tem uma consciência temporal, então ele sabe que segunda-feira de manhã é dia da aulinha do Tio Fábio. Então, ele sabe que tem que vir, ele nunca pede para ficar em casa nesse período. Então, eu acho que eu alcancei todos os objetivos, até superou a minha expectativa. Nossa, assim, realmente. Muito feliz. Essa questão da expectativa, né, que eu acho que nós até falamos um pouquinho antes também, é uma expectativa dos pais que eles têm, lógico, que os filhos consigam fazer, mas, no meu ver, agora falando um pouquinho, né, mais de 20 anos dando aula aí, eu acho que nós temos que seguir a idade de cada um deles. Sim. Né? Se ele tem 2 aninhos, se ele tem 3, se ele tem 4, se ele tem 5, o lúdico, ele tem que andar assim, ó, né, grudado ali, tem que ser lúdico,
tem que ser divertido, tem que ser gostoso. Pra despertar o interesse, Para despertar o interesse, e tem que ser para a idade dele. E nós não podemos acelerar os processos, nós não podemos atropelar. Né? E cada criança é uma criança. Né? Nós não podemos usar comparações, né? Porque a criança X fez uma coisa, a criança Y fez outra coisa. Essa é a minha criança, esse é o meu filho, o que ele consegue fazer? Né? Vamos trabalhar em cima daquilo, vamos brincar e vamos deixar ele ser feliz. Essa é a palavra. É lúdico, é ser feliz, é brincar e aprender de uma forma agradável, gostosa. Ele tem que estar feliz indo para a escola. Né? Até porque eu acho que se vira muito uma obrigação, a criança perde o interesse. Justamente. E perde a coisa infantil, perde aquela coisa gostosa de ser criança, de estar brincando. Porque quando nós falamos vamos fazer algo em nós estamos brincando. Né? Então nós vamos brincar, vamos sentar, vamos brincar, vamos cantar. Então eles não podem perder esse lado, esse caminho para pensar um compromisso. Não, eles vão ter compromisso quando forem adultos, né? Que agora não. Você acha que a música ajudou no desenvolvimento dele? Né? Ele entrou bem pequenininho. Você acha que hoje, do jeito que ele está, né, bem desenvolvido, né, bem comunicativo, né, extrovertido, você acha que a música teve um papel ali? Eu acho que sim. Acho que sim. O Lucas, ele é como você falou, cada criança é uma criança. E ele é uma criança muito curiosa. E ele tem muito interesse em aprender. Porque existem crianças que você vai ensinar e a criança se distrai com outra coisa, ou quer parar para ver um desenho. O Lucas não, você começa a falar com ele sobre determinado assunto, se ele se interessa, ele quer saber, mãe, procura no Google, me mostra a foto, pega um vídeo e me mostra. Entendeu? Então, eu acho que assim, a música também ajudou nesse desenvolvimento desse interesse dele. Tanto na parte a parte musical, de interesse em descobrir os instrumentos e os sons que fazem, isso e aquilo, mas também na parte da pronúncia de palavras, na parte de aprendizado de vocabulário. A professora da escola sempre me fala, nossa, o vocabulário do Lucas porque além da gente conversar muito com ele em casa, ler muita história, isso e aquilo, as letras das músicas também, né? Um exemplo é a Asa Branca. Quando ele ganhou uma sanfoninha dos avós dele, ele se interessou por músicas que a gente tocaria com a sanfona. Aí eu apresentei a Asa Branca clássica para ele e pela letra da música ele começou a me perguntar, né, mas o que é a asa branca? E nem eu sabia, fui lá na internet, procurei, vi que é uma pomba que existe no Nordeste, que tem uma manchinha branca na asa e tal. Expliquei pra ele, com tudo isso veio o quê? Expliquei pra ele o que era um clima seco, um clima árido, que não chovia, que as plantinhas morriam, e tudo que a música vai tratando. E ele achou super legal, ele achou um clipezinho, né, no YouTube de a música Asa Branca, só que em desenho. Um clipe em desenho. E ele assistiu N vezes aquilo lá, até cheguei a decorar a letra da música, que é enorme. Isso foi uma curiosidade dele mesmo. Sim. Né? Partindo de um ponto que nós começamos, isso foi crescendo e foi se tornando curiosidades. Sim, e isso é um exemplo esse, né? Tem várias músicas. Mas eu acho que a música traz isso também, né? Dentro de uma letra de uma música tem uma história, e se a criança se interessar, ela vai ampliar o vocabulário, ela vai ampliar o conhecimento. E tudo isso também depende de quem está ensinando, não só aqui na aulinha, que é uma vez por semana, mas em casa também. A gente dá esse reforço, né? A gente dá esse aparato para a criança, suprir as curiosidades deles. Hoje em dia a gente tem tanto acesso à internet, foto, vídeo, a tudo, né? É um mundo à parte a internet. Então você alimentando essa curiosidade da criança, né? Mostrando o que é cada coisa, eu acho que isso desenvolve demais, bastante. Muito legal. Você acha que ajudou na socialização? Porque assim, quando ele entrou ele era piquititico, mas ele era mais envergonhadinho nas primeiras aulas. Você acha que isso ajudou a ele a se soltar mais, ser mais expressivo hoje? Ou isso é uma característica dele mesmo? Ou você acha que a música ajudou nisso? Eu acredito que sim. Eu acho que todo contato social que ele tenha vale a pena. Ainda mais a gente saindo de um ano de pandemia, né? Trazendo para a situação atual. E como eu e meu marido, a gente não tem família aqui em São Paulo. Então o Lucas fica muito assim, só eu e o pai. E agora o irmãozinho, né?
Então, assim, o fato dele vir para a aula, dele ter contato com o professor, agora ele faz aulinha lá só sem a mamãe estar junto também, para ele mostrar as características dele, sem a minha influência, né, sem a influência do pai, eu acho que isso ajuda bastante também. E na época com a amiguinha também era um contato que ele tinha, era uma criança que ele sabia que ele vinha para aula e encontrar Bibi, e também concomitantemente ele entrou na escolinha e tinha contato com outras crianças, e eu acho que tudo contribui para o desenvolvimento, é tudo claro. Que legal. Como você definiria ele musicalmente hoje? Né? Tanto nas aulas que ele participou, como essa continuidade em casa, como você definiria ele hoje? Como que ele está musicalmente? Quantos anos ele está hoje? Ele está com 4. 4. Ele começou com? 1 ano e 9. 1 ano e 9 meses. Quase 2, 3, 4. Ele está fazendo um pouquinho mais de 2 anos. Mas ano passado a gente tem meio que contou. Isso, né? é verdade. Então conta muito. Eu acho que ele se desenvolveu muito. Eu acho que para a idade dele, assim, não só, ele toca um instrumento. Não, ele não toca. Ele aprendeu a tocar o Dó, Ré, Mi, Fá, e ele repete isso várias vezes em casa, tanto no teclado do pai, que ele toca com os dedinhos, quanto no xilofone também. Te mandei um vídeo dele ensinando o priminho mais velho a tocar. Então, eu acho que assim, ele já tem está começando a ter uma consciência musical, assim, que existem notas, a parte teórica também, acho que você passou em alguma parte rítmica que nós brincamos, da bateria, que ele foi lá e escreveu na lousa, ele escreveu a música que vocês iam tocar. Então, essa parte teórica, eu acho que ele já está numa idade que pode começar a aprender, que ele já tem essa maturidade para aprender. E os instrumentos, ele ainda vai passar um tempo aí até ele escolher qual ele quer. Eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para ele definir qual ele quer. Nós estamos brincando até realmente ele descobrir. Sim. Agora, eu também não tenho pressa nesse processo. Eu acho que ele está no tempo dele. Só que eu acho que assim, a criança ela é muito transparente. E a criança é o nosso termômetro. Se o Lucas chegasse em casa chateado da aula, se quando estivesse chegando o horário da aula ele não quisesse vir, ou ele inventasse qualquer coisa para se livrar da aula, ou se chegasse em casa e ele nem lembrasse durante a semana da aula, mas não, é totalmente contrário. Ele lembra das músicas, ele essa semana falou, mamãe, o tio Fábio cantou a música do Sabiá, vamos ver o vídeo do Sabiá pra gente decorar a letra, aí a gente achou o vídeo na internet. E decoramos a letra e a gente fica cantando várias vezes por dia. Se ele não tá falando, ele tá cantando a música. Aí tem a música da formiguinha com dor de cabeça, que eu não conhecia, eu não sabia. E ele tentava me falar como que era a música da formiguinha com dor de cabeça. E um dia ele conseguiu cantar pra mim. Eu falei, nossa, é verdade, eu acho que eu lembro dessa musiquinha da aula do tio Fábio. E aí ele gesticula a dorzinha de cabeça e tal, da formiguinha. Então a gente vê que ele tem interesse, que ele gosta, ele leva para casa, para onde ele vai, nas aulinhas da escola, que ele também tem musicalização uma vez por semana. Ele chega para mim, e aí Lucas, hoje teve aula de música? Teve, mamãe, hoje o Cícero tocou o violão, hoje o Cícero tocou o xilofone, hoje ele apresentou a maraca. Então assim, ele já sabe nomear os instrumentos, ele chega lá e ele sabe qual instrumento é, porque ele já tem um reforço aqui uma aula à parte. E a semana inteira ele vai assim, multiplicando a aula de música que ele teve aqui 1 horinha na segunda-feira, viram várias horas no final da semana. Isso é muito legal. Quando a gente fala de desenvolvimento, nós estamos falando de desenvolvimento infantil. Nós não estamos falando de desenvolvimento da criança virar um adulto, né? Sim. É isso que é muito legal. E nós já até falamos antes, né? Cada fase tem a sua fase e é muito gostosa a criança ser criança, né? Muitas vezes não se transformar numa criança adulto, né? Não é isso que nós queremos, né? Nós queremos que ela se divirta muito, que ela seja criança mesmo, tenha o desenvolvimento certinho da idade dela, né? Isso que é muito legal. E tem coisa melhor do que aprender brincando. Pois é. Porque não vira um fardo o aprendizado. Não, tem que ser gostoso. É uma brincadeira. Eu acho que nós temos que levar isso para a nossa vida também de adulto, né? Quando a gente fala assim dos adultos, né? A nossa vida tem que ser mais leve. Se a gente tentar levar a nossa vida um pouco mais leve também, né? Nesse sentido, né? De mais lúdico, porque nós deixamos de ser criança a partir do momento que a gente não brinca mais, que a gente acha que
isso não é mais legal para a nossa vida. É tão gostoso sentar com o filho e brincar, Sim, não é? Eu sento com os meus aluninhos e me divirto. Né? Às vezes eu estou até meio chateado e tal. Quando eu sento para brincar com eles, eu esqueço de tudo. Então é tão gostoso. E a gente aprende muito com eles também. O jeito deles lidarem com os problemas, a solução de problemas deles. É tudo muito lógico, um pensamento muito cru, né? Eles não dão rodeios. Então, eu acho que contato com criança é tudo de bom. Você já se pegou algum momento falando assim, ele falando pra você, e você falando assim, é mesmo, não é que é mesmo? Você já se pegou assim? Sim, poxa, olha, ele me dando a solução. É verdade, Lucas, eu falo, é verdade, você é muito esperto. É verdade. Nós já até falamos no meio da conversa, né? Mas você acha que as suas expectativas até o momento foram alcançadas? É lógico assim, que você falou para mim, né, não tinham grandes expectativas, né? Mas nesse tempo de aula, você acha que foram legais as aulas? Que realmente, se você tinha alguma expectativa, assim, uma pequena expectativa, uma média expectativa, nós alcançamos? Porque assim, ele tem ainda muito tempo de aula, né? Ele é muito pequenininho, né? Então ainda nós temos um longo caminho, mas até agora, valeu a pena? Foi legal? Foi bacana? Né? Não, pra mim, como mãe, valeu muito a pena. Eu acho que, assim, como eu disse antes, eu não coloquei meu filho com 1 ano e 9 meses na musicalização para ele virar um pianista. Eu não queria que ele saísse daqui um pianista. Não, se ele quiser um dia virar pianista, eu estou mostrando para ele o caminho. Eu acho que essa é a minha função como mãe. Então eu vim atrás de uma aula lúdica, uma aula onde ele vai se divertir e uma aula onde ele vai aprender brincando, como a gente já comentou, né? E o fato dele demonstrar interesse pela música também já supre toda a minha expectativa. Então, ele quer vir na aula, ele sai daqui super contente, ele adora o tio Fábio, ele sabe o nome dos brinquedos, ele sabe o nome dos instrumentos. E a gente está apresentando para ele a música, os instrumentos, esse universo da música. Se ele quiser seguir isso depois, ok, ele já teve a base, entendeu? Então, assim, quanto a aprender a tocar, ou, não, mas eu quero colocar meu filho na aula para ele aprender a tocar. Eu acho que isso vai depender muito da resposta que a criança vai te dar. Sim. Porque não adianta você querer que a criança toque um instrumento se ela não demonstra interesse nenhum por um instrumento, desde que você apresente para ela, né? Não, a criança, só quer jogar futebol, só quer brincar de bola. Eu vejo os amiguinhos dele nas reuniões da escola, os pais, não, meu filho só quer brincar de lutinha. O outro, não, ele só quer brincar de bola. Então, cada criança desperta um interesse para alguma coisa. Então, não pode ser nada forçado. Você apresenta para a criança, se ela demonstrar interesse, continua. Então, por isso que eu acho que assim, o papel da escola aqui também foi muito importante para o Lucas, porque desde o começo ele se identificou com o professor, se identificou com a amiguinha, se identificou com o ambiente e fez disso tudo aqui uma brincadeira. Porque eu acho que se fosse um professor chato, um professor que tivesse chamado uma atenção dele e ele não tivesse gostado, por exemplo, ou se não tivesse a graça que a aula tem para ele, eu acho que ele mesmo não ia querer vir mais e talvez até queimasse o filme da música na cabeça dele. Não quero fazer aula de música porque é muito chato. Então tudo isso eu acho que tem um papel muito importante, por isso que eu acho que a musicalização infantil é voltada para a criança. Sim. E eu acho que a importância está exatamente aí. A aula é adaptada para a idade deles. Não é uma aula assim impositiva, uma aula regrada, uma aula, não, você tem que aprender a tocar assim, 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 sendo que ele ainda não tem essa maturidade intelectual. Ele vai desenvolver e um dia isso vai virar um compromisso, se ele quiser, né, desenvolver um instrumento. Mas para a idade que ele está, eu acho que está sendo ideal, assim. Muito bacana. Você colocou um ponto legal aí, que é bacana, né, a gente até comentar, sobre o leque de opções, né? Eu conversei muitas vezes com pais em muitas reuniões, tive muitas escolas também falando sobre essa opção, né, de várias coisas que o seu filho pode fazer. Ele pode gostar de futebol, ele pode gostar de natação, né, pode gostar de balé, pode gostar de judô, pode gostar de capoeira, né? Nem sempre a criança gosta daquela atividade que você colocou. Sim. Né? Vou colocar meu filho na música porque música eu sei que é importante, mas às vezes o meu filho não gosta.
tanto de música. Ele até pode sentar lá, curtir, mas não vai ser aquela coisa que legal, nossa, que ele vai sair eufórico. Como se você colocasse ele no futebol, ele saísse eufórico. Então essas reuniões até que você participou também, meu filho gosta de lutinha, toda hora ele está brincando de lutinha, ou meu filho está com a bola no pé toda hora. Então é legal a gente identificar isso. Né? É importante a música? É importante o futebol? É importante a dança? Só que nós temos que ver o que realmente ele gosta mais, para que realmente ele seja feliz fazendo aquela atividade. Então eu converso muito com os pais falando sobre isso. Ele está bem feliz para a escola? Ele está contente? Ele canta em casa? Como que é a continuidade disso em casa? Para o pai também sentir isso, porque às vezes, olha papai, coloca ele numa aula de futebol, porque ele fala de futebol a aula inteira. Né? Eu cheguei a ter um aluno na escola que eu fazia paródias de futebol, porque a aula funcionava quando eu falava de futebol. Então eu sentei com a mamãe e falei, mamãe, coloca ele numa aula de futebol. Pode ser que a aula agora de música não está sendo tão boa para ele. Coloca ele no futebol, quem sabe mais para frente ele sinta mais interesse. Então eu acho que tem que ter esse interesse da criança também, para que realmente a coisa flua muito legal, né, para ela. Né? O que você diria aos papais que gostam de música, que têm dúvidas sobre a musicalização? Os pais hoje eles têm como referência as escolas de educação infantil. Né? Não, meu filho já tem aula de musicalização infantil na escola. Tem bastante. Pai que pensa assim. Pois é, ele já tem. Só que, como experiência, eu vou falar do meu lado, depois eu quero que vocês falem do seu. Na escola, eu dou aula de musicalização nas escolas também. O que acontece? Eu chego para dar aula numa escola, muitas escolas não têm sala de música. Então começa por ali. Eu tenho que dar aula na sala da criança, onde tem mesa, onde tem cadeira, onde tem coisas assim. As escolas não têm instrumentos, não têm todo o aparato, não tem tudo preparado para aquela aulinha de música. Então, eu já começo tendo que me adaptar ali. Tem escola que tem sala de música, que tem os instrumentos, e aí eu pego minha salinha e levo lá. Dentro de 10, 15 crianças ali, eu tenho umas 5, 6, que gostam de música, e as outras gostam de futebol, gostam de balé, gostam de judô, gostam... Então, é uma aula onde o professor apresenta a música, onde ele brinca com a música, mas não é um ambiente todo propício para isso. Né? Como é numa escola de música, onde você vai chegar, já tem um ambiente próprio, onde a criança, quando já entra, já tem os ares de música na escola. Né? Onde o papai que veio procurar, ele tem aquele interesse, onde ele sentiu algum interesse na criança também, para ver. O que você daria de sugestão para os papais assim? Bom, eu acho que assim, as escolas mesmo hoje em dia oferecem muito mais do que antigamente. Eu nunca tive aula de música na escola. A gente tinha no máximo era aula de religião, de ensino religioso, mas não tinha nada extra, era inglês e só. Então hoje eu vejo que tem aula de educação artística, tem aula de, a partir de tal série tem aula opcional de violão, tem aula opcional de judô, que é como eu falo, música e esporte sempre só agregam, né, para criança. Só que eu acho que a gente pode fazer até uma analogia ao médico. Se você está com um problema de vista, você não vai no clínico geral tratar. Não tem as especialidades? Eu acho que a questão da educação também. Se você acha que o seu filho tem um interesse por música, não vai ser na aulinha de música da escola que ele vai aprender ou desenvolver esse interesse. Por quê? Lá ele vai dividir a aula e a atenção do professor com todos os colegas, que a gente sabe que nessa fase, então de 3, 4 anos, é muito, 15 alunos é muita gente. Eles têm muita energia, a gente não consegue acompanhar. Então, às vezes é uma criança mais tímida, tem uma dúvida ou um interesse, até ela criar coragem de chegar no professor, no meio de todos os outros alunos, para tirar aquela dúvida ou para demonstrar aquele interesse, então isso eu acho que acaba reprimindo também a criança. O fato de você levar numa escolinha só de música, além da criança entrar nesse mundo só da música, está tudo preparado para a música, a aula ser totalmente adaptada para a idade dela, com bichinhos, com ela poder tocar nos instrumentos, que às vezes na escola nem sempre eles podem entrar e todo mundo sai mexendo em tudo, porque pode derrubar, pode quebrar, enfim.
Então eu acho que é interessante, se o pai acha que o filho tem o dom ou tem interesse, vale muito a pena investir. Ou não consegue pagar uma aula particular, mas divide com um amigo, ou faz uma aula em grupo, mas é um grupo menor, onde a criança consiga se expressar, consiga se identificar e o professor também consiga avaliar cada criança, porque num grupo muito grande você não consegue fazer uma avaliação individual com todo mundo junto. Não, muito difícil. Eu vi algumas escolas, eu trabalho muitos anos em escolas, e eu acabei vendo em algumas escolas, assim, algumas coisas que aconteceram como escolas virando empresas. Onde, olha, eu tenho na minha escola aula de balé, aula de judô, aula de reco-reco, aula de ping-pong, aula de natação, aula de jardinagem, aula de culinária, Será que todas funcionam? Pelo menos assim, do jeito que deveriam funcionar? Ou realmente eu só tenho o meu currículo para mostrar para o meu pai? Então eu tenho essa preocupação com a questão da qualidade da aula. Né? Então, eu acho que nós temos que parar um pouquinho e pensar, será que assim, poxa, mas meu filho tem musicalização na escola, mas será que realmente essa musicalização está sendo como deveria ser para ele, para a idade dele, ou voltado realmente para o meu filho? Né? Então eu acho que nós temos que tomar cuidado com algumas coisinhas assim, né, para não misturar, porque eu tive muitos pais que falaram, não, mas meu filho já tem musicalização lá, né, então... eu também já ouvi. Quando eu coloquei o Lucas aqui na aula de musicalização, convidei algumas mães da escolinha, que começou a escolinha junto, né, com uma aula de música aqui. E aí, assim, coisas que eu ouvi na época. Até vou lá conhecer, porque você sempre ofereceu uma aulinha de apresentação, sem cobrar uma aula teste. Vou lá conhecer. E aí, o que achou da aula e tal? Legal, mas eles têm musicalização na escola. Ou então, é muito novinho, né, pra colocar na aula de música. A música tem muita técnica e tal, ele não vai conseguir acompanhar agora, acho que vai jogar dinheiro fora. Então a gente escuta mesmo esse pensamento dos pais. Então eu acho assim, o negócio da escola apresentar um monte de aulas e opções no currículo, a criança eu acho interessante para a criança saber que existe, né? É interessante a criança saber que existe, se apresenta aquilo para ela, e aí vai depender do interesse que ela vai demonstrar. Pode chegar em casa e pensar, que saco, mãe, hoje tem aula de música na escola. Só que isso também pode estar atrelado ao desenvolvimento da aula, ao comportamento do professor, ou algum evento que aconteceu em alguma aula que aquela criança não gostou. A aula de música tem muito barulho, não gosto, porque fica todo mundo correndo, gritando, batucando, não gosto daquele barulho. Então, eu acho que a gente tem que ir medindo de acordo com a reação que a própria criança dá pra gente. Agora, se ela demonstra o interesse pela música, por que não, né? Investir nisso. E idade, como meu marido fala, o Lucas, a criança nessa idade de 3, 4 anos, a cabeça é um HD limpo, né? Sim. Então eles aprendem com muito mais facilidade. Pode ser que ele até pare de fazer música no final desse ano. Mas se com 10, 12 anos ele quiser voltar, ele vai ter essa memória dentro dele. E ele foi muito feliz na infância. Sim. Ele foi muito feliz brincando com a música, se divertindo, né? Isso não quer dizer, né, que ele vai ser um instrumentista, mas que ele foi feliz na infância, que ele se divertiu, que ele vai levar isso para a fase adulta dele, isso vai ajudar no desenvolvimento adulto dele. Sim. Não é? Eu acho que isso é muito importante. E eu acho assim, só para encerrar, hoje em dia a gente vê muito, parece que está mais próximo da gente até casos de autismo, por exemplo. Então, eu conheço, tenho algumas amigas que têm filhos autistas e eu, assim, vivenciei isso. Eu acho que tudo que é voltado à arte, dança, música, ajuda muito no desenvolvimento dessas crianças que têm algum problema de desenvolvimento. Tanto desenvolvimento físico como desenvolvimento intelectual. Eu acho que vale muito o investimento. Eles têm uma sensibilidade para a música, uma sensibilidade para a dança, né? Para a arte, que eu acho que vale a pena investir, sabe? Eu acho que ajuda muito, tanto na educação, quanto na parte do desenvolvimento mesmo da criança. Ou uma criança muito tímida, uma criança que tem problema de fobia social, ou uma criança que é muito ativa, hiperativa, né? Hoje tem muita criança hiperativa, que sempre teve, mas hoje se diagnostica, né?
Eu acho que ajuda a concentrar, ajuda a criança na concentração, ajuda, não, agora a gente vai aprender esse instrumento, ou vem aqui que nós vamos tocar essa música. Então eu acho que a aula de música ajuda muito nisso também, né? Ajuda a criança na concentração e no desenvolvimento. Legal. Legal, Carol, você falou uma coisa interessante sobre internet, né? Eu vou perguntar para você assim, em cima das tecnologias. Você acha que as tecnologias, elas auxiliam na nossa aula? Por que eu faço essa pergunta? Porque a nossa aula é uma aula de música, onde a gente vai brincar, onde a gente pode tocar um tambor, a gente pode tocar uma lata, pode tocar um chocalho, pode tocar um potinho de Yakult. Nós podemos fazer várias coisas sonoras, várias brincadeiras na aula, né, que vão contribuir na nossa aula. Você acha que a parte tecnológica ajuda? Porque teve vezes assim, de eu precisar na minha aula mostrar, vamos supor, vamos falar do Saci Pererê. Ah, olha a foto do Saci. Olha, essa aqui é uma música do Saci, vamos ver. Ou às vezes o aluno chegar para mim e falar assim, tio Fábio, eu tenho uma música tão legal que eu não sei cantar. Você pode procurar? Eu vou lá procurar no celular. Olha aqui, vamos ver essa música, vamos ouvir essa música, vamos ver. Você acha que essa tecnologia ajuda? Porque eu pergunto, porque eu mesmo cheguei a postar uma vez, falando assim, num post lá, tirem as crianças do celular, né, e coloquem em música, né, ou em artes, futebol e tal, mas nós estamos falando de música, né, coloquem uma aula de música. E às vezes os pais falam, poxa, mas é uma aula de música e vamos usar o celular, não é para tirar do celular, e fica uma coisa meio, sabe assim, para tirar ou não é para tirar? Você acha que usando bem essa tecnologia, a gente consegue agregar valor a essa nossa aula? Ou nós não devemos usar tecnologia? Qual seria a sua opinião sobre isso? Eu acho que a internet é aquela faca de dois gumes, né? A gente tem que saber o que deixar ver, a hora que deixar ver, de deixar ver. Só que ao mesmo tempo, hoje em dia não dá para viver sem internet, né? Não adianta você querer criar uma criança totalmente out internet dentro de casa, porque ela vai sair, vai ter contato com outras crianças e todo mundo vai ter aquilo. Então a gente meio que dança conforme a música, claro, sempre com cuidado, né? E eu acho que são também conceitos diferentes. Tire a criança do celular e põe numa aula de música. Eu acho que isso, por trás disso tem, às vezes os pais hoje se acomodam com o estado zumbi que a criança fica na frente da tela, porque isso te desobriga a interagir com a criança. Entendeu? Então, se eu estou ocupado, deixa ali. Não, deixa ele assistindo ali quietinho que aí eu consigo fazer as minhas coisas. Entendeu? Eu sou mãe, eu sei, várias vezes eu uso também esse recurso. Lucas, agora assiste aí um desenho que a mamãe vai dar banho no Rafa, por exemplo, ou então a mamãe vai fazer uma comida. Então, tem a utilidade, só que isso não tem que ser regra, né? A gente tem que ter um momento, o Lucas, ele tem muito anseio de ficar vendo desenho enquanto ele está comendo. E eu e o pai já decidimos que não, quando a gente está sentado na mesa para comer, a gente vai conversar entre nós. Não tem mais celular nem iPad na mesa. E isso também vale para mim e para o meu marido. Meu marido médico, ele está o tempo todo, né, olhando se não estão chamando do plantão, ou se não chegou um caso XYZ para ele atender. Então, a gente tem que se policiar, porque nós somos espelho para eles. Então, não adianta você cobrar da criança que ela não fique o tempo todo na tela, se você não sair de trás da tela. É verdade. Então, assim, a gente dá o exemplo, não, na hora da comida ninguém vai mexer no celular, vamos conversar. E isso está sendo, claro, está sendo construído dentro da minha casa, isso também não é perfeito, a gente tenta adaptar e acho que o importante é você ter a consciência do que está acontecendo. Eu acho que a gente saber usar as ferramentas na hora certa. Sim. Né? Eu acho que como tudo na vida nós temos que saber dosar, né? Tudo é uma ferramenta que a gente pode usar, tanto para um lado quanto para o outro. Né? Eu acho que nós podemos utilizá-la como um processo para nos ajudar a chegar em algum lugar, né? Mas tendo uma consciência legal disso. Não realmente toma aqui, fica aí, se vira, eu vou fazer minhas coisas, né? E a questão, acho que da tecnologia voltada dentro da aula, eu acho que ela serve como um amuleto, assim. Você vai falar para a criança sobre o Saci Pererê, que a gente estava dando o exemplo. Se a criança nunca ouviu falar do Saci Pererê, o que melhor do que uma foto de um Saci Pererê para ilustrar a sua aula? Então, não
não tem um problema você ir buscar na internet, ou então uma musiquinha que ele gosta, só que ele não sabe cantar. Pega na internet. Mas não substituir a aula pelo vídeo, entendeu? É agregar, né? O vídeo agregar na aula. E a gente em casa também. Então, em vez de você só colocar a musiquinha para tocar no YouTube para criança, por que você não pega um instrumento, uma panela, alguma coisa e não tenta bater e fazer o show de vocês? Ou até toca junto, pega até o vídeo, interage com o vídeo, né? Usa o vídeo como uma ferramenta, depois desliga o vídeo, vamos fazer novos juntinho. Eu acho legal saber usar essa ferramenta que a gente tem. As crianças, elas nasceram dentro disso, né? Essa criançada agora, eles nasceram dentro. Então eles já nascem sabendo mexer. Então eu acho legal, eu acho legal nós sabermos usar essa ferramenta por um bem maior. Né? Como nós vamos utilizar isso? Né? Que nem eu falei, eu fui falar sobre o Saci Pererê, fui falar sobre a Cuca, e aí eu montei uma história dessa daqui, mostrei o Saci, mostrei a Cuca. Eu acho que a gente pode usar a nosso favor isso, né? Nós temos que tomar, lógico, cuidados, mas sabendo usar, eu acho que isso vai nos agregar bastante coisas boas. Sim, a gente tem informação na palma da mão, literalmente, né? Então, eu acho que é muito válido tudo isso, para incrementar na aula. Com certeza. Bom, com certeza a música ajuda, né, essas crianças. Eu tenho alunos autistas também, já dei aula para crianças com síndrome de Down, e eles têm toda uma sensibilidade, né, para a música. E isso ajuda demais, né? Eu vi já crianças se desenvolvendo assim, musicalmente, né? Então isso é muito gostoso. Mas isso, os pais têm que ter assim, uma visão de que realmente a música vai ajudar, que realmente a música tem esse papel. E uma coisa extremamente importante, que a música tem que continuar em casa, né? A nossa vivência musical não pode ficar só aqui na escola, né? O papai e a mamãe tem que chegar em casa, tem que brincar com a criança, converse com os pais e fala, senta lá, mostra aquela música que você gosta, abre lá, coloca um show que você assistiu, que você viu, que você gosta, que você acha que é interessante para o seu filho, né? Brinque com ele, mostra as músicas infantis, mostra as músicas adultas, né, que você gosta lá. Tem que ter essa vivência, tem que ter uma continuidade, porque senão, se a aulinha uma vez na semana só também, ela não vai ter esse poder de transformar, né? Então tem que ter essa cumplicidade com a criança, né? E eu tenho certeza que a criança vai ser muito feliz e os papais também vivendo isso junto, né? Eu vejo isso nos seus olhos quando você traz o Lucas, quando você fala para ele que para mim que ele cantou em casa, que ele mostrou a música. Teve um fato muito legal, que isso aqui eu não vou esquecer nunca. O Luquinhas tocando o cavaquinho e um dia ele fez uma bolinha no dedo. Mamãe, eu fiz uma bolinha no dedo, porque ele tocou o cavaquinho sem a palhetinha. Então isso foi tão legal, que olha, a primeira bolinha, eu lembro que quando eu comecei a tocar violão, eu fiz bolinha no dedo, né? E ele já com 3 para 4 aninhos lá, tinha uma bolinha no dedo porque ele estava tocando. Inclusive a gente guardou a foto. Pois é. Colocou lá na caixinha de recordações do Lucas. Isso vai primeira ser bolinha no dedo. uma recordação fantástica. Então tem que ter essa vivência, papai e mamãe, tem que brincar, senta com seu filho e brinca, se diverte, porque essa fase passa muito rápido. Quando você piscar o olho, já foi e não volta, né? Então, só para a gente resumir aqui um pouquinho, a musicalização, ela é mesmo uma ferramenta muito importante para a vida do seu filho, para o desenvolvimento, isso vai ajudar bastante, né? A música, ela vai deixar assim, o seu filho mais feliz, ele vai brincar, ele vai se divertir. É lógico que o papai e a mamãe tem que estar sempre junto, tem que estar sempre de olho, tem que estar sempre vendo o que está acontecendo, qual que é a resposta do seu filho, o que aconteceu, as aulas estão sendo bacanas, as aulas estão sendo legais. Se em algum momento a criança não quiser fazer mais, para o curso, vou parar, quem sabe mais para frente. Eu já tive alunos que começaram, pararam, voltaram a fazer aula, pararam de novo. Por quê? Porque tem que ser do interesse da criança, né? Quando ele for adulto, ele vai tomar as decisões dele, né? Mas enquanto ele é criança é legal, né? Nós sentarmos e vermos o que é bacana, se meu filho está curtindo, se está sendo legal, né? Então eu acho que é muito legal.
Pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer dúvida, pode procurar a Ritmo e Alegria, nós também podemos bater um papo e explicar um pouquinho mais sobre música, tá bom? Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Tchau.